Nós estamos no livro Missionários da Luz, e nós paramos aqui nessa parte. Eu até repeti essa frase que a gente repetiu mais de uma vez, na outra vez, mas vou começar daqui. É muito difícil estarem reunidos. Espera aí, deixa eu só mudar aqui no meu computador uma coisa. É muito difícil estarem reunidas nos laços domésticos as almas da mesma esfera. Raquel, fora dos veículos da carne, pode ver a avózinha, com quem se encontra ligada no mesmo círculo de elevação. Adelino, porém, somente poderá ver Segismundo, com quem se encontra imantado pelas forças do ódio que ele deixou, imprudentemente, desenvolver-se de novo em seu coração. A palavra do orientador, contudo, foi interrompida por um grito lancinante. Adelino, receoso, identificara a presença do antigo adversário e, espavorido, tentava correr inutilmente. Movimentava-se com dificuldade, ansioso de retornar ao corpo físico, à maneira de criança medrosa procurando um refúgio. Mas Alexandre, aproximando-se dele com amorosa autoridade, estendeu-lhe as mãos, das quais saíram grandes chispas de luz. Contido pelos raios magnéticos, o esposo de Raquel pôs-se a tremer, sentindo-se que ele começava a ver alguma coisa além da figura do ex-inimigo. Aos poucos, em vista das vigorosas emissões magnéticas de Alexandre, ele pôde ver nosso venerável orientador. Me perdi. Tá aqui. Meu venerável orientador, com quem passou a sintonizar diretamente e caiu de joelhos, em convulsivo pranto. Observei o pensamento de Adelino naquela hora comovedora, e percebi que ele associava a visão radiosa às preces do filhinho. Ele via ali a estranha figura de Segismundo e a resplandecente presença de Alexandre, e fazia intraduzível esforço para recordar-se de alguma coisa do passado distante que a sua memória não conseguia situar com exatidão. Supôs, naturalmente, que o nosso mentor devia ser um emissário do céu para salvá-lo dos pesadelos cruéis, e ofuscado pela intensa luz, soluçava, genuflexo entre o medo e o júbilo, suplicando paz e proteção. Fazer só um pequeno comentário aqui, a respeito dessa parte que ele estava desdobrado, né, pelo sonho, no sono, e estava nesse encontro. E mesmo assim, ele não conseguia ter uma lembrança completa de suas vidas passadas, né, do que tinha acontecido. Ele tinha algo maculado ali que ele não conseguia situar na sua memória o que tinha acontecido realmente, né? É interessante, porque às vezes a gente pensa que quando a gente desdobra no sonho, a gente tem acesso a tudo, e nem sempre é assim, né? Ou verdadeiramente não é assim. Algumas pessoas têm essa possibilidade, outras não. Depende do que a espiritualidade pretende também, né? O bondoso instrutor dirigiu-se para ele, com a serenidade de um pai carinhoso e experiente, e, levantando-o, exclamou: Adelino, guarda a paz que trazemos em nome do Senhor. E, abraçando-o de encontro ao peito amigo, continuou: Que temes, meu irmão? Ergueu ele os olhos lacrimosos e, indicando Segismundo, triste, alegou sentidamente:
Mensageiro de Deus, livra-me deste pesadelo infeliz. Se viestes, trazidos pela oração do meu filho inocente, ajudai-me por caridade. E apontando o pobre amigo, continuava. Esse fantasma enlouquece-me. Sinto-me doente, desventurado. Perdão. Alexandre, porém, fixando firmemente, indagou. É assim que recebes os irmãos mais infelizes? É assim que te portas ante os desígnios supremos? Onde puseste as noções de solidariedade humana? Por que fugir aos mais infortunados da sorte? É sempre muito fácil amar os amigos, admirar os bons, compreender os inteligentes, defender os familiares, entronizar as afeições, conservar os que nos estimam, louvar os justos, exaltar os heróis conhecidos. Mas, se somos respeitáveis em semelhantes posições íntimas, é preciso reconhecer que todas elas traduzem serviços realizando o nosso processo É preciso reconhecer que elas traduzem serviço realizado em nosso processo evolutivo. Nós, porém, meu amigo, ainda não alcançamos a redenção final. Por isso mesmo, a tempestade é nossa benfeitora, a dificuldade, nossa mestra, o adversário, instrutor eficiente. Modifica as vibrações de teus pensamentos. Recebe com caridade o mendigo que te bate à porta, quando não tenhas adquirido ainda bastante luz para recebê-lo com amor que Jesus nos ensinou. Impressionado com as palavras ouvidas, pronunciadas com inflexão de ternura paternal, Adelino, em lágrimas copiosas, voltou-se para Segismundo, encarando-o de frente. Alexandre, como se lhe aproveitasse a nova atitude, acentuou. Contempla o pobrezinho que te pede socorro. Observa-lhe o estado de humilhação e necessidade. Imagina-te na posição dele e reflete. Não te doeria a indiferença dos outros? Não te dilaceraria a alma a crueldade alheia? Estimarias que alguém te classificasse de fantasma tão só pelas tuas demonstrações de sofrimento? Adelino, meu amigo, abre as portas do coração aos que te procuram em nome do Pai, do poderoso Pai. O interpelado voltou-se, qual criança medrosa, e fixando o mentor generoso, falou: Ó mensageiro dos céus, tenho medo, muito medo. Algo existe entre este homem de sombra e eu, compelindo-me a profunda aversão. Creio que ele deseja roubar-me a vida, aniquilar a minha felicidade doméstica, envenenar meu coração para sempre. Compreendi que a aproximação de Segismundo despertava em Adelino, reencarnado, as reminiscências do passado sombrio. Ele, a vítima de outro tempo, não conseguia localizar os fatos vividos, mas experimentava no plano emotivo as recordações imprecisas dos acontecimentos, cheios de ansiedades dolorosas. Ô, Sandra, Pode. de repente, às vezes você cruza com algumas pessoas que te dão uma... Parece que você, assim, quer distância delas, né? É a mesma situação, né? Assim como tem pessoas que você encontra como se fosse um encontro de amigos antigos. Mas tem algumas pessoas que você cruza na rua e diz, nossa, essa pessoa... Você nunca viu na vida, mas você diz, nossa, essa pessoa não cai bem, não me cai bem. Eu tenho muito isso. Às vezes eu cruzo com uma pessoa e digo, tem que tomar cuidado com essa pessoa. Deve ser o mesmo processo, né? Mas será que você vai cruzar o tempo todo com essas pessoas e você consegue resolver? Eu não sei se a gente consegue resolver tudo, mas, assim, eu acho que quando está dentro de um mesmo ambiente, né? Ou seja, familiar, trabalho,
qualquer vínculo que você tenha com essas pessoas, né, algum vínculo maior, né, que você tem lugares, tem pessoas que você chega e diz assim, aquela pessoa não faz bem para você, e seja na família, seja onde for. Aí eu acho que você consegue amenizar um pouco esse tipo de sentimento, porque, assim, você passa a conviver, ver que aquela pessoa não é tão daquela forma que você pensava, mas quando tem essas pessoas, como você falou, que a gente cruza na rua e sente uma coisa diferente, eu acho que é um pouco mais difícil da gente resolver, talvez, uma pendenga qualquer do passado, né? Pode falar, Jair. É que você já falou, aqui tem a palavra mágica de tudo isso para resumir o que a Solange falou. Você já tinha falado essa palavra, conviver. Porque a convivência é o que você é obrigado a conviver. É na família, no trabalho, em laços muito próximos. Ali que ele está, o maior inimigo seu está na família e no ambiente de trabalho. Que você convive. É isso só. Tem umas pessoas, por exemplo, a gente faz parte de um grupo que presta assistência em determinado lugar. E aí tem pessoas dali que já te causam, assim, você tem uma certa, não é uma implicância, não sei nem explicar o que é, mas de tanto você ver aquela pessoa naquela situação, com aquelas reminiscências que ela tem e tudo, você termina se compadecendo. Eu acho que aí já modifica o fluxo, né, dos sentimentos, talvez. Mas tem gente também que você às vezes vê, convive e não consegue se dar bem com ela, não consegue gostar dela. Exatamente, tem. Dentro de você, né? Que você, pô, às vezes a pessoa nem é ruim, mas tem alguma coisa que não bate. Fica o tempo inteiro como que martelando na tua cabeça, não se aproxima. Você vai se ferrar se aproximar. E às vezes nem é o caso. Mas tem acho que é um ranço mesmo. Eu acho que é um ranço que a gente carrega. Exato, que é muito estranho. É muito estranho mesmo. Tem pessoas que às vezes você, só de saber que você vai encontrar com aquela pessoa num determinado ambiente, você já fica se protegendo, né? É meio que se proteger. Aí, eu acho que a ideia é a gente tentar modificar o pensamento quando for encontrar com essas pessoas que causam na gente essas sensações que não são muito agradáveis, para ver se modifica algo. Eu, pelo menos, tenho tentado fazer isso, porque, às vezes, eu disse assim, aí eu paro e penso assim, por que eu tenho... A pessoa nunca me fez nada de mal, pelo contrário, por que eu tenho esse ranço, né? Pois é. E tentar trabalhar isso. Pode falar, Sibeli. Engraçado que hoje, quando eu acordei, eu lembrei de uma pessoa que eu tenho essa sensação, né? Desde a primeira vez que eu encontrei. E eu tenho essa coisa da primeira impressão, já faz anos que eu conheço a pessoa. E eu fico guardando essa primeira impressão, porque a gente tem as antipatias vibratórias, né? E não é nada assim, pessoal que a pessoa tenha feito. É só que não combina, né? Quando o Giacomello explica isso, né? Quando a gente trabalha o passe magnético, é como se fosse uma antipatia do magnetismo mesmo da pessoa. É uma coisa diferente, né? Fora que tem essas questões também de vibração, quando a pessoa está numa vibração muito diferente da nossa, da mal-estar e tal, né? Mas em relação a essa pessoa, hoje quando eu lembrei dela, eu fiquei até pensando, ela já nem é da mesma forma que ela era quando eu conheci. Mesmo assim, eu guardo aquela primeira impressão ruim, e aí evito, né? Não quero estar nos ambientes com a pessoa, né? Não quero conviver. Eu fico pensando, ela já nem é tanto assim, mas eu crio uma barreira, né? Mas que existe essa coisa da diferença vibratória, existe, e aí a gente sente, né? Nós somos seres energéticos, né? E outra coisa também, que tanto pessoas que têm uma vibração muito mais baixa que a nossa, da mal-estar, as pessoas com uma vibração muito mais alta pode dar também, dependendo de como a gente está. A gente também pode se sentir desconfortável, né? Perto de pessoas de muita luz, se a gente não tiver
tendendo, né, para aquilo ali. Então, é da natureza espiritual. Interessante esse fato que você colocou, porque eu normalmente penso que quando a pessoa tem uma elevação espiritual muito grande, causa sempre um bem-estar na gente, mesmo que a gente estivesse com uma vibração mais baixa, talvez, eu pensava assim, né, esse é o meu pensamento, que de estar ali perto, você absorvia e conseguia modificar algumas coisas, porque tem pessoas que têm tanta luz que já, só de estar perto, você tem uma sensação tão agradável que você quer modificar. Eu também, para mim foi uma surpresa essa colocação na Cibele aí de... Mas é a aceitação da gente em relação àquele ser, né? Que vai dar esse bem-estar ou não. A gente vê no plano espiritual, isso é muito comum, né? Quando os espíritos estão relutando, eles se sentem mal, né? Na presença dos seres superiores. Quando eles estão já se abrindo, aquilo ali auxilia eles, né? Eleva, ilumina. Depende da resistência que a gente está apresentando na hora. Mais alguém quer falar? Ou continuar? Fim do ligeiro intervalo, Alexandre objetou. Não deves permitir a intromissão de forças negativas e destruidoras no campo íntimo da alma. É sempre possível transformar o mal em bem, quando há firme disposição da criatura no serviço, no serviço de fidelidade ao Senhor. Considera, meu amigo, as grandes verdades da vida eterna. Ainda que esse irmão te procurasse na condição de um adversário, ainda que ele te buscasse como inimigo feroz, deverias abrir-lhe o espírito fraternal. Toda reconciliação é difícil quando somos ignorantes na prática do amor. Mas sem a reconciliação humana, jamais seria possível nossa integração gloriosa com a divindade. E porque o esposo de Raquel chorasse copiosamente, o orientador observou: não chores, equilibra o coração e aproveita a sagrada oportunidade. Adelina então enxugou as lágrimas e pediu humilde: auxilia-me, por amor de Deus. Sentindo-lhe a sinceridade profunda, o instrutor convidou Segismundo a aproximar-se. Ele levantou-se, cambaleante, angustiado. Amparando a ex-vítima, Alexandre indicou-lhe a figura do ex-assassino e apresentou. Este é nosso amigo Segismundo, que necessita de tua cooperação no serviço redentor. Estende-lhe as mãos fraternas e atende em nome de Jesus. Adelino não hesitou, e embora o grande esforço íntimo, visível à nossa percepção espiritual, apertou a destra do ex-adversário fundamente comovido. Perdoe-me, irmão, murmurou Segismundo, com infinita humildade. O Senhor recompensá-lo-á pelo bem que me faz. O marido de Raquel fixou nos olhos com o dissipar as derradeiras sombras do desentendimento e redarguiu. Disponha de mim, serei seu amigo. Nossa, fiquei toda arrepiada. O ex-homicida inclinou-se respeitoso e beijou-lhe a mão. O ato espontâneo de Segismundo conquistara. Não podia ser mal aquele espírito angustiado e triste que lhe osculava as mãos com veneração e carinho. Foi então que viu o fenômeno singular. O organismo perispiritual de Adelino parecia desfazer-se de pesadas nuvens que se rompiam de alto a baixo, revelando-lhe as características luminosas. Irradiações suavíssimas aureolavam-lhe agora
a personalidade, deixando perceber a sua condição elevada e nobre. Herculano, junto de mim, falou-me em tom discreto. O perdão de Adelino foi sincero. As sombras espessas do ódio foram efetivamente dissipadas. Louvado seja Deus. Engraçado que aí a gente percebe o tanto que a humildade e o próprio conhecimento, o próprio perdão, são capazes de mudar em questão de segundos toda uma energia, todo um sentimento que vem sendo carregado, né? É verdade. Uma casca, né? A descrição que é feita no texto é como se fosse uma casca que fosse totalmente desfeita a partir do perdão, a partir da humildade, né? A partir de toda essa confluência de amor que envolve essa situação. Muito, muito bacana. E que se a gente pudesse sempre pensar dessa forma, né? Sempre pensar e agir, né? Dessa forma, com tudo, né? Em todas as situações. Se colocar de forma humilde, se colocar de forma a perdoar atos, né? Que às vezes são impensados. E entender que é os nossos erros também, né? Perdoar os nossos próprios erros. Exatamente. O quanto que a gente se cobra também e não se perdoa, né? De atos nossos. Também, dentro de toda essa atmosfera, quando a gente se põe num lugar de perdão, também acontece toda uma transformação. Alexandre abraçou as duas almas reconciliadas e renovou-lhe fraternal observação, repassada de sabedoria e ternura. Em seguida, recomendou ao esposo de Raquel que descansasse da luta, dispondo-se a sair em nossa companhia. Notei que marido e mulher, impulsionados pelos amigos espirituais ali presentes, voltava ao corpo físico, a fim de permutarem impressões. Recentemente, os fatos que classificariam de sonhos dentro da coloração mental de cada um. Eu vou ler de novo, porque eu li tudo errado aqui. Notei que marido e mulher, impulsionados pelos amigos espirituais ali presentes, voltavam ao corpo físico a fim de permutarem impressões referentes aos fatos que classificariam de sonhos dentro da coloração mental de cada um. Ao se retirar, Alexandre, satisfeito, comentou paternalmente. Com o auxílio de Jesus, a tarefa foi executada com êxito. Fixando Segismundo, acrescentou. Creio que na próxima semana poderá iniciar o seu serviço definitivo de reencarnação. Acompanhá-lo-emos com carinho. Não receie coisa alguma. Enquanto Segismundo sorria, resignado e confiante, o orientador dirigiu-se a Herculano, explicando-se. Já observei o gráfico referente ao organismo físico que nosso amigo receberá no futuro, verificando de perto as imagens da moléstia do coração que ele sofrerá na idade madura, como consequência da falta cometida no passado. Segismundo experimentará grandes perturbações dos nervos cardíacos, mormente os nervos do tônus. Entretanto, e nesse momento, concentrou-se toda a sua atenção no interessado. É necessário que você lhe faça ver que as provas de resgate legítimo inclinam a alma encarnada a situações periclitantes e difíceis na recapitulação das experiências. Todavia, não obrigam a novas quedas espirituais, quando dispomos de verdadeira boa vontade no trabalho de elevação. O aprendiz aplicado pode ganhar muito tempo e conquistar imensos valores, se de fato procurar conhecer as lições e pô-las em prática. A justiça divina nunca foi exercida sem amor.
E quando a fidelidade sincera ao Senhor permanece viva no coração dos homens, há sempre lugar para o acréscimo de misericórdia, a que se referia Jesus em seu apostolado. Em seguida, convidando-me a acompanhá-lo, Alexandre despediu-se dos demais, frisando: voltaremos a vê-los no dia da ligação inicial de Segismundo com a matéria física. Preciso cooperar, na ocasião, com os nossos amigos construtores, aos quais pedi-me apresentassem os mapas cromossômicos referentemente aos serviços a serem encetados. Separamo-nos, e eu, torturado de curiosidade estranha, em vista daqueles cuidados extremos para que Adelino e Segismundo se reconciliassem antes da reaproximação pelos laços da carne, não sobtei as interrogações que me atormentavam o espírito. Não seria lícito providenciar a reencarnação do necessitado sem quaisquer delongas? Por que tamanha demonstração de carinho para com o esposo de Raquel, se ele deveria sentir-se satisfeito em poder cooperar na obra sublime de redenção? Não dispunhamos do suficiente poder para quebrar todas as resistências? Alexandre ouviu-me pacientemente. Pode falar. Se eu te interromper, porque senão depois a gente não vai lembrar da parte que eu fiquei pensando ali no final, quando ele disse que ia sempre, né, no caminho com Jesus, é sempre, como é que é, espaço para um acréscimo de misericórdia. Acho que ele estava explicando, né, que ele já vinha com essa predisposição aos problemas cardíacos, né? Mas eu interpretei assim, que a gente tem essa predisposição, a pessoa já nasce com a sua genética para ter essas questões, né, na encarnação, mas dependendo de como tu encarar todos esses, né, essas situações, não precisa ser uma coisa tão fechada, né? Não é aquilo que a gente fala, o destino. Tá no teu caminho, mas a misericórdia de Deus, né, pode mudar essas... Onde é que estava escrito? Eu não achei também. Estava procurando, mas não achei. Acho que é mais embaixo. Não, aqui embaixo a gente já não leu ainda. Não? Ah, tá. Um pouquinho mais em cima. Eu tentei lá em cima, mas não achei, Sibeli. Tá entre aspas. Aí. Acrescente aqui, ó. E quando a fidelidade sincera ao Senhor permanece viva no coração dos homens, há sempre lugar para o acréscimo de misericórdia, a que se referia Jesus em seu apostolado. Eu interpretei assim, sabe? Que nada assim é tão taxativo, né? Que a gente sempre tem nas nossas mãos, assim, o rumo das nossas vidas, mesmo que tu tenha essa predisposição, né? Para algum problema físico e tal, dependendo de como tu levar a encarnação, tudo pode mudar. Não seria um livro fechado, é um livro que vai se escrevendo, né, à medida que você vai modificando. Ele virá com problemas cardíacos, né, provavelmente para serem descobertos na idade adulta, pelo que falou, né. Tem pessoas que já nascem com esse problema, né? Então, assim, tudo vem de todo um preparo, né? Que está entre a pessoa. A justiça divina nunca foi exercida sem amor, né? Então, ele vai ter uma predisposição para desenvolver na vida adulta, mas vai saber o quanto de amor ele vai ter nessa vida, né? O quanto a alma dele ele tem as possibilidades, ele pode evoluir tanto que talvez as questões deles não se tornem tão graves quanto poderiam ser, entendeu? Sempre tem uma porta aberta. E a gente, nesse mesmo livro, em outros capítulos passados, a gente já viu como
como se processa, né, essa parte de escolha, né? A gente até debateu aqui algo a respeito da escolha do corpo físico, que a gente até nem pensava que poderia ser daquela forma, né? Que acho que a pessoa que vai reencarnar, o espírito que vai reencarnar, teria essa possibilidade de escolha junto com todos esses seres espirituais que auxiliam nesse processo. E é isso, né? Já deu aqui a hora, eu vou parar aqui.